Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa lição de número 10 da nossa revista da faixa etária de adultos. Continuamos o nosso estudo dentro do assunto sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje estaremos estudando o seguinte assunto: quando os pais sepultam seus filhos. Nós temos um texto inicial em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que nos fala o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nossa verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. O nosso estudo de hoje vai falar sobre a realidade da morte. Claro que o próprio título, assunto da lição de hoje, não é, em hipótese alguma, um assunto confortável para ninguém, principalmente para quem é pai, porque o título diz: quando os pais sepultam seus filhos. Temos como leitura bíblica em classe, aqui baseado no livro de Jó, no capítulo 1, verso de número 13 e verso 16 ao 19. Diz a Bíblia: e sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então nós temos aqui hoje, na nossa leitura bíblica em classe, sobre o momento de dor e de grande angústia que acometeu a vida do servo do Senhor, o Jó. Claro que essa história é algo assim, no que devemos pensar, e não pode ser aplicado a todos os casos, porque a Bíblia é clara ao dizer ou deixar claro para a gente de que aqui se tratou de algo entre Deus e o próprio Satanás. Satanás comparece diante do Senhor e naquela conversa com o Todo-Poderoso, o diabo lança na face do Senhor de que Jó era um homem realmente fiel, porém a sua fidelidade era por causa que Deus não lhe deixava faltar nada. Foi quando o Senhor, o Senhor reprova a fala do inimigo, dizendo que Jó não era fiel a ele por causa de tudo que possuía. Quando o inimigo sugere para que Deus destrua tudo que o Jó tem, e o próprio Deus não faz isso, mas permite que Satanás o faça. Deus confiou profundamente no seu servo Jó, e Jó honrou o Todo-Poderoso. Deus foi honrado através da perseverança de Jó, mesmo quando perdeu tudo que havia na sua fazenda, todos os rebanhos de bois, de ovelhas, de jumentos, servos, empregados, todos os seus bens ali, todo o pessoal que estava ao seu serviço, e o pior, todos os seus filhos vieram a morrer de uma só vez. Mas quando toda essa tragédia aconteceu, Jó, em vez de blasfemar como o inimigo desejava, ele se lança, se prostra diante do Senhor e o adora. Então é algo assim realmente extraordinário. A nossa introdução nos diz: o patriarca Jó era um homem próspero,
tinha uma vida feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, vamos estar estudando a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Particularmente, como pai, eu não quero passar por um momento desses. Peço ao Deus Todo-Poderoso e confio às suas mãos e aos seus cuidados a vida dos meus filhos, porque pela ordem natural das coisas, os filhos devem sepultar os seus pais e não os pais sepultar os seus filhos. Claro que estamos na terra e não somos nós que dominamos, que controlamos o dia de amanhã. Não somos nós que determinamos o que ocorrerá daqui a pouco, mas diante de uma situação tão delicada como essa, devemos jamais perder a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior do que o que temos agora. Explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Após a sua luta, a sua aprovação, Jó ainda viveu bastante. Mas, especificamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e muito próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, quando o próprio Deus fala a respeito de Jó, dizendo que ele era um homem sincero, um homem reto, um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Isso a gente encontra aí por volta do capítulo 1, verso 8. A esposa de Jó. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de feridas purulentas das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Jó não era um pai ausente. Jó não era um pai irresponsável. Ele se importava com a vida dos filhos. Estes filhos tinham uma rotina social de banquetes, muita comida, bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual dos seus filhos. Tópico 2. Lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram.
Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Qual a nossa esperança? A nossa esperança é Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Sabemos que aqueles que servem a Deus não morrem, mas passam da morte para a vida. Porque a morte física que ocorre e que vem sobre todos, quando se trata de alguém que servia a Jesus em vida, esta pessoa não morrerá eternamente. Mas o Senhor disse: e eu o ressuscitarei no último dia. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela, não tem como dominá-la, amarrá-la, prendê-la, aprisioná-la, escapar dela. Só Deus tem o poder e a autoridade e domínio sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar, com base no que nos ensina a palavra de Deus, de que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso grande Salvador. Vamos ler João, capítulo de número 5 e versículo de número 24, que diz a palavra de Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Veja que aqui a morte já ficou para trás. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, quer dizer, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. Eu acredito ser algo indescritível. Não dá para descrever com palavras. Só quem sente é que sabe o que está sentindo. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, que outrora era feliz e próspera. Tudo parecia ser o final, de tudo. Mas ainda havia uma esperança guardada no coração do patriarca. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. Aqui está o ponto crucial dessa história. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O diabo dizia que Jó era fiel porque não havia dor. Porque tudo que Jó queria tinha à disposição. Família abençoada, bens materiais, saúde. Então, chegou o momento da provação. Vamos ver o que diz aqui a nossa lição. Capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Veja qual foi a reação de Jó diante da notícia da morte. O que o diabo esperava? Ele esperava que Jó abrisse a boca e pronunciasse palavras blasfemas contra o Todo-Poderoso Deus. Isso mesmo. O que Jó faz aqui? Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa.
mas o processo de aceitação torna o luto, digamos, mais digno, menos pesaroso. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó estava provando que a sua fidelidade não tinha nada a ver com as manadas de bois, com as manadas de ovelhas, com os rebanhos de ovelhas e com o muito lucro que ele tinha mensalmente. Em nada tinha a ver com o total de pessoas que trabalhavam para ele e em nada tinha a ver com filhos saudáveis banqueteando-se todos os dias. O sol se pôs de repente e a lua se escureceu para Jó. Porém, havia uma estrela que brilhava no céu que ninguém conseguiria apagar. A esperança de Jó e a sua fé convicta no seu Redentor. Ele cria no seu Deus, mesmo em meio às dores mais avassaladoras do coração humano. Que não é a perca de bens, mas a perca do bem mais precioso de um homem ou de uma mulher, que são seus filhos. Terceiro e último tópico, os cristãos e o luto. Quando chegar, ou se chegar, que oramos a Deus que não chegue na sua vida, nem na minha, nem de ninguém, mas se porventura chegar, não culpe a Deus. Não é muito difícil de, no momento de perdas inesperadas, o ser humano cair no desespero e passar a falar palavras absurdas contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo do porquê que aquilo aconteceu. Jó nunca soube. Por que uma pessoa amada partiu? Por que uma pessoa amada está sofrendo? Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar aqui na terra. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem, mas revela que é possível ser fiel em meio ao sofrimento. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia em que tudo estará patente diante de nossos olhos, mas por enquanto resistamos firmes na fé. Vivendo o luto, com o patriarca Jó aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro. Não é falta de fé um cristão sincero chorar, né? O silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Jesus, como um ser humano, ele chega a derramar lágrimas diante do que aconteceu com seu amigo Lázaro e diante dos prantos das suas irmãs. Então, a fé não significa que nós não temos sentimentos. Entende? Terceiro subtópico, mantenha a esperança. Ouvimos que é saudável manifestar emoções próprias do período, né, de um luto. Mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Nós cremos que o Senhor tornará a trazer com ele todos aqueles que morreram com Jesus.
É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã que proclama a esperança de uma vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo, ela traz conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Um dia todos nos reuniremos ou seremos reunidos diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós concluímos a nossa lição de hoje dizendo que, sem dúvida alguma, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Não é possível enfrentar um momento como esse com sorrisos. Não é momento para sorrisos. Por exemplo, a partida de um filho tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai, de uma mãe, é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista, quando ele diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26, Nova Almeida atualizada. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitando ali ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Crer que o que está acontecendo vai passar e que aquele que já venceu a morte há de resolver esta situação na vida de nós que ainda estamos vivos sobre a face da terra. O Senhor nos fez uma promessa. A promessa que o Senhor nos deu foi a vida eterna. Se sabemos que a morte é dolorosa e é um sofrimento indescritível e que é algo inevitável, devemos nos lançar nos braços da vida, que é Jesus, e crer que Ele sim garantirá a nossa vida eternamente.